Obrigado a todas e a todos que estão participando deste evento online, em particular a nossa palestrante de hoje, a professora Alinka Lepinzili. Hoje teremos o 38º webinário do PPGF, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todos e a todas que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que forem falar. Perguntas serão permitidas após o webinário, a menos de solicitação da palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat, tanto por esta sala virtual quanto pelo YouTube, e eu peço a ajuda da Secretaria do PPGF, o Jadir e a Diene, que controlem o registro dos inscritos. Hoje temos a honra de contar com a professora Alinka Lepinzili como nossa palestrante. A professora Alinka é professora titular sênior aposentada pela Universidade de São Paulo, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. É presidente da Associação Latino-Americana de Física Nuclear e Aplicações desde 2010. Em 2013, foi eleita membro externo da Academia de Ciências da Hungria. Nascida na Hungria, a professora Alinka veio com a sua família para o Brasil na segunda metade da década de 1950, por ocasião da invasão da Hungria pela então União Soviética. Fez sua graduação em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e doutorado em Física pelo Instituto de Física da USP, tendo sido orientada pelo professor Oscar Sala. Fez pós-doutorado no Centre d'études nucléaires de Saclay, o Centre Saclay, na França. Foi diretora do Laboratório Aberto de Física Nuclear entre 2007 e 2011, que tem como principal equipamento o acelerador Peletron e o duplo solenoide supercondutor RIBRAS, Radioactive Ions Beams, em Brasil. Tratando-se do primeiro equipamento no hemisfério sul a produzir feixes secundários radioativos. A professora Alinka teve participação ativa na aquisição e instalação do sistema RIBRAS. Com experiência na área de física nuclear, com ênfase em estrutura e reações nucleares, atua principalmente nos seguintes temas: espalhamento elástico, estrutura e reações de núcleos instáveis, exóticos e reações nucleares entre 2006 e 2008, representou o Brasil no grupo de trabalho sobre física nuclear da organização da Global Science Forum da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, e elaborou recomendações para a área. Desde 2005, é membro do grupo de trabalho WG9 da International Union of Pure and Applied Physics, a IUPAP, sobre colaboração internacional em física nuclear. Entre 2009 e 2017, foi membro da Comissão de Física Nuclear, a C12, da IUPAP, sendo eleita em 2011 secretária e em 2014 presidente desta comissão. Entre 2009 e 2014, foi presidente da Comissão de Física Nuclear da Sociedade Brasileira de Física. Entre 2014 e 2017, foi vice-presidente Gender Champion da IUPAP e membro do Conselho Executivo daquela instituição. A professora Alinka é amplamente reconhecida por suas contribuições em física nuclear, com mais de 180 artigos e anais de congressos publicados. Núcleos exóticos será o tema do seu webinário de hoje. Professora Alinka, uma vez mais, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Muito obrigada, Crispino, por essa introdução muito gentil, muito simpática, e muito obrigada pelo convite. E tenho muito prazer de apresentar esse assunto no qual eu trabalho. Bom, então, aqui está o índice da minha apresentação. Vou falar do começo da física nuclear, propriedades gerais dos núcleos, falar dos núcleos exóticos, suas propriedades, núcleos halo, novos números mágicos, pele de nêutrons, elementos superpesados, e depois no finzinho, vou falar um pouco da nossa iniciativa de fazer experiências com núcleos radioativos e alguns resultados. Bom, a física atômica e nuclear começou no início do século XIX,
quando Dalton formulou a teoria atômica da matéria. Átomo significa em grego indivisível. Essa teoria foi bem aceita e ela foi ordenada por Mendeleev em 1869, colocando na tabela periódica os elementos de acordo com suas propriedades físicas e químicas. Depois disso, novos elementos foram descobertos, até o último estável, que tem meia vida maior que a idade da Terra. Tem um elemento que não existe na natureza, que é o tecnécio, porque a vida média dele é apenas de 4 milhões de anos, mas pode ser produzido por meio de reações nucleares. Agora são os físicos que produzem os novos elementos superpesados por fusão. E no finzinho da minha apresentação vou falar um pouco sobre esse assunto. Bom, na virada do século XIX para XX, aconteceram descobertas muito importantes, radiações desconhecidas foram detectadas, que eram emitidas por elementos pesados, urânio, e tório e outros. E quem teve grande participação, o grande papel nessa pesquisa foi, inicialmente, Henri Becquerel, foi primeiro, e depois Marie Curie, que durante décadas se dedicou a esses estudos. Bom, os modelos atômicos, eu quero ser muito rápido, porque isso todos vocês sabem. Até 1911, quando Ernest Rutherford descobriu o núcleo atômico, a ideia era um átomo uniforme de carga positiva, com os elétrons espalhados dentro. Agora, a experiência que Rutherford realizou, bombardeando uma folha fina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa de polônio, permitiu medir a distribuição angular das partículas alfa espalhadas e mostrou que o modelo de Thomson não podia explicar os resultados, porque havia espalhamentos em ângulos bastante grandes que um campo elétrico produzido por uma distribuição grande, uniforme de carga, não produzia campo elétrico suficiente para causar esses desvios. Então, Rutherford conseguiu reproduzir os resultados experimentais por meio de um cálculo de eletromagnetismo simples, reduzindo o raio nuclear até explicar exatamente a distribuição angular. E isso foi muito importante porque mostrou que, na realidade, o núcleo é uma partícula é um ente muito pequeno comparado com o tamanho do átomo. O raio do núcleo é 10⁵ vezes menor do que o raio do átomo. Bom, o que não se sabia nessa época ainda como é que era o núcleo, porque sabia que era positivo e sabia que a carga do núcleo era da ordem de ser metade da massa, então devia ter outra coisa também. Bom, em 1932, James Chadwick descobre o nêutron pela reação berílio 9 alfa-N. Essas partículas alfa também ainda eram de fontes radioativas. Então, ele verificou que havia emissão de uma radiação neutra e ele realmente, estudando com cuidado, descobriu que não podiam ser raios gama. Por um lado, pelo poder de penetração, que era maior que dos raios gama, e também estudando a cinemática da partícula de recuo carbono 12. Então, pelas leis de conservação de energia e quantidade de movimento, ele viu que tinha que ser uma partícula com massa e não radiação eletromagnética. Bom, algumas propriedades gerais dos núcleos atômicos. Uma coisa muito importante de saber é a densidade do núcleo atômico. Aqui nesse slide eu faço uma comparação da densidade do átomo e do núcleo. O átomo é praticamente vazio, porque, como eu disse a vocês, o núcleo tem um raio 10⁵ vezes menor do que o raio do átomo. Então, o átomo é quase vazio. A densidade do átomo é a densidade da matéria, é normal. Por exemplo, a água é 1 grama por centímetro cúbico. Agora, a densidade do núcleo atômico é 10⁵ gramas por centímetro cúbico, porque o volume é 10⁵ vezes menor. Então, tem a mesma massa praticamente que no átomo, no volume 10⁵ menor. E aqui tem uma comparação que permite ver que enormidade de densidade é essa. Vamos pegar a massa de toda a humanidade. Somos da ordem de 10 bilhões de pessoas,
supondo 70 quilos por pessoa, a massa total da humanidade é da ordem de 4,9 vezes 10 a 14 gramas. Com a densidade do núcleo, toda a humanidade caberia em meio centímetro cúbico. Bom, daí vocês se dão conta da enormidade que é a densidade nuclear. Bom, algumas propriedades gerais dos núcleos é a radioatividade, a desintegração espontânea, o núcleo pode emitir partículas alfa, que é o núcleo do hélio, do átomo hélio, tem 2 prótons e 2 nêutrons, beta mais ou beta menos, que são pósitron e elétron, e radiação gama. A poder de penetração é muito diferente dessas radiações, e a vida média pode variar enormemente. Quer dizer, os núcleos radioativos decaem, emitindo radiação espontaneamente, e a meia-vida varia entre milissegundos até bilhões de anos. Bom, a matéria nuclear, isso é uma propriedade muito importante. A densidade nuclear é constante, a matéria nuclear é incompressível, todos os núcleos têm a mesma densidade, 10 a 15 gramas por centímetro cúbico. Bom, então, se a densidade é a mesma, o volume é proporcional, aqui, onde que está a minha flechinha? O volume é proporcional à massa, mas o volume é proporcional ao raio ao cubo. Isso significa que o raio dos núcleos varia com a massa elevado à potência 1/3. E tem uma constante multiplicativa que é da ordem de 1,2 Fermis. Então, aqui temos um gráfico de o raio quadrático médio em função de A1/3, e vemos que realmente a maioria dos núcleos obedece a essa relação linear que passa por 0. Os núcleos leves têm raios um pouco maiores, porque alguns deles são fracamente ligados. Bom, agora eu vou falar uma coisa muito importante, que é a estrutura interna dos núcleos. Bom, o modelo que melhor explica essa estrutura é o modelo de camadas. Pelo modelo de partícula independente, os nucleons, separadamente os prótons e os nêutrons, se movimentam num campo médio gerado pelos outros nucleons. Então, tem 2 poços, um para os prótons, outro para os nêutrons. Nesse gráfico, a gente mostra, para núcleos relativamente leves, esse poço de potencial é um poço de oscilador harmônico, para os núcleos mais pesados é um Woods-Saxon. E aqui está, por exemplo, dentro desse poço, os níveis de energia de acordo com o número quântico principal e o momento angular orbital. Bom, e o que a gente observa experimentalmente é um comportamento de camadas parecido com os átomos. Isto é, aqui tem um plot da energia de ligação do último nêutron em função do número de nêutrons no átomo. E a gente vê descontinuidades claramente, quedas abruptas nessa energia, em n igual a 28, n igual a 50, n igual a 82 e n igual a 126. Então, esses números correspondem, são chamados de números mágicos, e correspondem à existência de camadas fechadas. Então, os números mágicos são 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. E isso só foi explicado em torno dos anos 50 por Maria Geppert-Mayer e Hans Jensen, que ganharam o prêmio Nobel graças a essa descoberta, quando foi levado em conta também a interação entre o spin do elétron, do próton ou nêutron e seu momento angular orbital, quer dizer, interação spin-órbita. Quando a gente leva isso em conta, então tem o desdobramento dos níveis, o P se desdobra em P1 meio, P3 meios, o D se desdobra em D5 meios, D3 meios, e assim por diante, e aí a gente vê esses gaps, essas distâncias grandes entre os diferentes estados, que corresponde que isso aqui é uma camada fechada, isso é uma camada fechada, isso é uma camada fechada, e perfeitamente reproduz os números observados como números mágicos. Então, isso é uma coisa muito importante, que se aplica perfeitamente aos núcleos
estáveis que estão no Vale da Estabilidade. Esses núcleos com camadas fechadas têm propriedades, além da energia de ligação da última partícula, também, por exemplo, a energia de excitação, no caso de núcleos par-par, o estado fundamental é 0+, e o primeiro estado excitado é 2+, e a energia de excitação do primeiro excitado se destaca, é muito mais alto do que os isótopos vizinhos. Então, aqui, por exemplo, no criptônio 86, que tem 36 prótons e 50 nêutrons, a gente vê, quando grafica essa energia de excitação em função do número de nêutrons, o estado excitado tem uma energia de excitação quer dizer, precisa muito mais energia para elevar ao estado excitado quando a camada é fechada. No N igual a 50. Também nesse gráfico a gente vê o raio quadrático médio dos isótopos de criptônio em função do número de nêutrons. E em N igual a 50, a gente vê um valezinho que corresponde ao fato que esse núcleo é esférico. Meu Deus, onde que está a minha flechinha? Bom, tudo bem, vocês estão vendo, não precisa apontar. Para os isótopos com N menor do que 50, a gente vê uma subida que é devido à deformação. Quer dizer, os núcleos que não são camada fechada têm órbitas deformadas e dão um raio maior. Bom, isso sobre os núcleos normais. Agora vou começar a falar de núcleos que a gente chama de não tão normais, e depois vou explicar quando é que os núcleos são chamados de exóticos. O primeiro resultado surpreendente foi em 1985, quando o Tanihata mediu o raio dos isótopos de lítio. Já se conhecia, já tinham sido produzidos vários isótopos do lítio. Os estáveis são o lítio 6 e 7, e 8, 9 e 11 são radioativos, instáveis, mas que já foram produzidos e eram conhecidos. O lítio 11 tem 3 prótons e 8 nêutrons. E ele mediu o raio desses núcleos, medindo a seção de choque de reação, e relacionou a seção de choque de reação com a área transversal do núcleo, e a partir disso ele determinou o raio quadrático médio. E ele viu que havia uma descontinuidade aqui em função do número de massa. O lítio 6, 7, 8, 9 e 11 pula, fica praticamente um Fermi maior. Então, tem um raio que é muito maior do que se espera, 3,27 Fermis. Uma outra experiência feita pouco depois, em 1988, por Kobayashi, observou o mesmo fenômeno, fazendo uma experiência completamente diferente. O que eles fizeram? Eles jogaram um feixe de lítio 11 sobre um alvo de carbono 12 e mediram a distribuição de momento transversal do lítio 9. E essa distribuição apresentou esse comportamento. São duas gaussianas, uma gaussiana larga e uma gaussiana bem estreita. E a explicação que se deu é muito interessante, porque a gente, aplicando o princípio de incerteza de Heisenberg, a gente pode pensar o seguinte: quando o lítio 9 apresenta uma distribuição de momento muito larga, significa que ele provém de uma região bem restrita, bem localizada, que corresponde a um caroço de lítio 9 no centro. E quando ele apresenta uma distribuição em momentos estreita, isto é, o ΔP é pequeno, isso corresponde a uma região espacial de onde ele provém muito maior. E simplesmente medindo essas ΔPs, e usando o princípio de Heisenberg, eles determinaram que a região estreita correspondia a uma região de 2 Fermis, e a região larga correspondia a uma região de 8 Fermis. E se eles fazem
a média ponderada, quer dizer, 9/11 vem de uma região de 2 fermis, que é o lítio 9, e 2/11, que são 2 nêutrons que estão afastados, a 8 fermis, obtém-se o mesmo raio que o Tanihata mediu. Então, isso sugeriu, na verdade, um modelo muito diferente que os núcleos normais, que o lítio 11 tem um caroço central, que é o lítio 9, de densidade elevadíssima e o núcleo normal, e 2 nêutrons bastante afastados, formando uma espécie de halo. Isso se chama um halo nuclear. Então, obviamente, o lítio 11 não obedece à relação de que o seu raio é proporcional a 1/3. O raio do lítio, da órbita desses 2 nêutrons, claro, na órbita não é uma coisa bem definida, quanticamente sabemos que é toda uma região, desde o lítio 9 até o raio médio, que é da ordem de 8 fermis, enquanto o chumbo 208 tem um raio de 6 fermis. Então, vocês percebem que isso está totalmente fora daquilo que se imaginava como seriam todos os núcleos. Então, o lítio 11 não tem uma estrutura uniforme, consiste de um núcleo central e 2 nêutrons fracamente ligados. E é fácil de entender, porque os nêutrons não têm barreira coulombiana, e como eles são um estado 1p e 2s, então eles têm uma barreira centrífuga baixa, e a função de onda se estende a distâncias bem maiores. Além disso, quando temos 2 nêutrons, tem mais uma coisa interessante. No caso do lítio 11, bom, a energia de separação é baixíssima, 300 keV para 2 nêutrons e 325 para 1 nêutron, a meia-vida de 8,6 milissegundos, mas o sistema é um sistema de 3 corpos borromiano. Isso significa, pictoricamente, como se fossem 3 anéis, de tal forma que precisa dos 3 anéis para eles permanecerem ligados. Qualquer um dos anéis se corta e o sistema se quebra. Isso porque de 2 a 2 eles não são ligados. O lítio 9 mais um nêutron não é ligado. O lítio 10 não é um sistema ligado. 2 nêutrons não formam um sistema ligado. Precisa dos 3. Então, é a interação dos 2 nêutrons que torna o núcleo lítio 11 ligado. Bom, aqui eu mostro a região da carta isotópica dos núcleos leves, e a gente vê que todos esses núcleos que estão... Ai, peraí. E quero voltar. Previous. Esses que são os mais ricos em nêutrons, por exemplo, o carbono 22, tem 2 nêutrons e um caroço de carbono 20. O boro 17 também apresentá-lo. O berílio 14 apresentá-lo. O berílio 11 também apresentá-lo. O lítio 11, o hélio 6 apresentá-lo. Então, todos esses que estão muito longe da linha de estabilidade, são muito ricos em nêutrons, apresentam essa estrutura de halo. Então, a gente chama de núcleos exóticos aqueles núcleos que estão longe da linha de estabilidade e apresentam propriedades exóticas. Dripline, o nome que eu sugiro aqui, que vai aparecer no próximo slide, é o seguinte. Bom, aqui está a carta de nuclídeos. Aqui é o número de prótons no eixo Y e número de nêutrons no eixo X, e os quadradinhos pretos são os núcleos estáveis, tem da ordem de 300 núcleos estáveis. Em volta tem os núcleos verdes, os radioativos já descobertos. E as 2 linhas vermelhas indicam, por exemplo, aqui é chamado de dripline de prótons. Dripline é uma linha de gotejamento, quer dizer, a linha além do qual o núcleo não é mais ligado. Ele se quebra em partículas, não decai por emissão de beta, por exemplo.
E aqui está o dripline de nêutrons, fica muito mais longe, e vocês podem perceber que tem toda essa região branca, que são núcleos que nós ainda não conhecemos. Onde está a minha flecha? Aqui. Que ainda não são conhecidos. Então, esses são os driplines. Os driplines são calculados porque o último núcleo que a gente conhece, que sabe estar no dripline, é o oxigênio 24. Já para o flúor, a gente não conhece o dripline, e aqui para cima, a gente não sabe. Existem cálculos, obviamente, mas não se sabe. Uma coisa que se descobriu, que existem muito mais núcleos ligados do que os modelos de massa prediziam. Então, as extrapolações não funcionam. Bom, aqui eu quero falar de alguma coisa pessoal, que é o seguinte: núcleos não ligados também podem ser estudados. Por exemplo, o nitrogênio 10, que tem 7 prótons e 3 nêutrons, logo que ele é formado numa reação, ele se quebra em carbono 9 mais próton. E eu, no GANIL, quando lá estive nos anos 90, fiz uma experiência onde observamos o nitrogênio 10. Então, foi a primeira vez que o nitrogênio 10 foi observado nessa reação de transferência, boro 10 mais nitrogênio 14, a gente detetou boro 14 e o nitrogênio 10. Quer dizer, a gente viu o nitrogênio 10 na existência de um pico no espectro de energia do boro 14. E, para minha grande surpresa, fiquei sabendo muito recentemente que o Michael Tønnesen, que hoje é editor-chefe do APS, em 2017 apresentou este slide numa conferência, que são os isótopos descobertos por mulheres como primeiras autoras. Ele gentilmente colocou o nitrogênio 10 e a minha fotografia nesse slide, e eu estou muito orgulhosa de que estou num slide junto com Irene Curie, Madame Curie, Lise Meitner e muitas outras. Então, desculpe por essa falta de modéstia, mas... Bom, agora já vimos a estrutura halo. Vamos ver outras propriedades estranhas dos núcleos próximos ao dripline. Vamos ver como é que os números mágicos se comportam. E a gente vai ver uma outra coisa bastante interessante. Já vimos que uma das evidências que o núcleo apresenta número mágico, quando a sua energia de excitação do primeiro estado excitado é maior, apresentou um pico. Aqui temos, no caso do cálcio, os isótopos de cálcio em função do número de nêutrons. Aqui tem um pico alto para N igual a 28, um pico alto para N igual a 20. Já se a gente observa o silício e o enxofre, que tem Z igual a 14 e 16, o cálcio tem 20, a gente vê que para N igual a 20 eles apresentam esse comportamento, mas quando a gente vai para N igual a 28, eles já não apresentam esse pico. Significa que eles não são mágicos. O número mágico N igual a 28 não funciona para o silício e para o enxofre. E basta a gente olhar onde esses dois núcleos estão na carta de nuclídeos. O silício 42 está aqui, muito longe da linha de estabilidade, provavelmente bastante perto do dripline. E a mesma coisa, o enxofre 44 também, ele está aqui. Então, a conclusão é que o N igual a 28 não é mais número mágico próximo ao dripline de nêutrons. Esse gráfico mostra, em função do número de nêutrons, o eixo X é o número de nêutrons, e eixo Y é a energia de excitação do primeiro estado excitado para núcleo par-par. E a gente vê esses picos. E interessante de ver que o N igual a 126, 82 e 50 se mantém à medida que a gente vai para núcleos mais pesados. Mas isso é fácil de compreender porque as experiências ainda não permitiram que a gente se aproximasse do dripline para os núcleos mais pesados. Enquanto para os núcleos leves, a gente vê um monte de picos.
Vamos olhar em mais detalhe esses picos. Bom, aqui tem uma figura da carta de nuclídeos que mostra, se vocês olham aqui, essa região aqui, diz região de perda de magicidade. Então, nessa região que é próxima ao dripline, os núcleos já perdem o caráter mágico. E novos números mágicos aparecem para os núcleos leves que já estão nessa região de perda de magicidade. Bom, expandir essa região de baixo número de nêutrons, quer dizer, núcleos mais leves, e a gente observa o seguinte: os números mágicos estáveis eram 8, 20 e 28. E quando a gente muda, se afasta do vale de estabilidade e se aproxima do dripline de nêutrons, a gente descobre que esse número 8 se mudou para 6, o número 20 mudou para 16 e o número 28 aumentou para 32. Então, os novos números mágicos exóticos são diferentes. Por exemplo, aqui tem uma medida que foi realizada em 2012, publicada no Physical Review Letters, que mede o primeiro estado, a energia do primeiro estado excitado do oxigênio 24. Já falei que o oxigênio 24 é o último isótopo ligado do oxigênio, ele está no dripline. E vocês veem esse pontinho vermelho aqui nesse gráfico. A energia de excitação é 4,7 MeV, quando os outros isótopos, o 12, que tem... Bom, o 24, o oxigênio, tem 16 nêutrons. Quando tem 14, 12, 10, essa energia reduz. Bom, então vimos que na região dos núcleos leves, que a gente consegue observar núcleos perto da linha de dripline, a gente vê o desaparecimento da magicidade. O que acontece para os núcleos mais pesados? Um núcleo que foi estudado recentemente e resultou numa publicação na Nature em 2019, mediu a energia de excitação do último isótopo aqui, dos isótopos de níquel, o níquel 78. Então, o níquel 78 é duplamente mágico, tem 28 prótons e 50 nêutrons. E vê-se claramente um pico destacado, a estrelinha vermelha nessa figura é a experiência, e todos os outros são diferentes cálculos que reproduzem esse resultado. Então, a gente vê que a magicidade voltou, níquel 78 se comporta como um núcleo mágico. Outro que se estudou um pouco antes e também resultou numa publicação na Nature, em 2010, é o estânio 132. Estânio 132 tem 50 prótons e 82 nêutrons. Novamente se vê o pico destacado na energia de excitação e também a quebra na energia de separação de 2 nêutrons. E no raio nuclear também se observa um King, como o chumbo também tem um King aqui no chumbo 208. Então, o estânio 132 também é mágico. Mas se a gente olhar a posição desses dois núcleos na carta de nuclídeos, a gente vê que o estânio 132 está aqui, bastante perto do vale de estabilidade e bem longe do dripline, e o níquel 78 está aqui, também bastante longe do dripline. Enquanto o silício 42, que já perdeu a magicidade, está aqui, bastante perto do dripline. Então, esse fenômeno é um fenômeno exótico que acontece com os núcleos quando se aproximam do dripline. Bom, com isso a gente vê que os núcleos, à medida que a gente acrescenta mais nêutrons, vão mudando o seu comportamento. Isso é muito importante porque isso faz com que a gente tenha as teorias
que calculam as propriedades dos núcleos têm que levar em conta e têm que reproduzir esses novos resultados, porque inicialmente os modelos nucleares eram feitos sobre os núcleos estáveis. E agora tem tantos novos fenômenos que realmente as predições teóricas podem ser testadas. Bom, as verdades básicas que foram revisitadas para os núcleos exóticos nas proximidades do dripline, que o raio não varia com a 1/3, os números mágicos não são constantes, mas dependem. Os números mágicos Z dependem de N, e os números mágicos N dependem de Z. Bom, o cálculo 52, acabei pulando, tem uma contradição aí. As evidências mostram ele como sendo o número mágico N igual a 32 sendo mágico, e outras não mostram. Então, tem muitas publicações recentes na Nature sobre esse núcleo. E também existem muito mais núcleos ligados do que previstos. Bom, aqui tem uma explicação teórica para esse fenômeno, e eu rapidamente vou tentar explicar para vocês. Aqui, esse é o núcleo, vamos dizer, normal, que está no Vale da Estabilidade, e esse que está rico, à direita está aquele que é rico em nêutrons. E, supondo uma interação tipo spin-flipped, isto é, o próton-nêutron interação, aparece uma interação atrativa devido a um spin-flip. Aqui, por exemplo, nós temos, no caso de n igual a 8 mágico, onde que está a minha flecha? Aqui. Esse n igual a 8 aparece entre o P1 meio e um P1 meio e 2 S1 meios nos nêutrons. Se tem bastante prótons, quer dizer, o número de prótons é próximo ao número de nêutrons, então eu também vou ter prótons na camada P3 meios. E a interação atrativa entre o próton P3 meio e o nêutron P1 meio puxa a camada de P1 meio para baixo e faz esse gap 8 aparecer. Ao passo que, se eu tenho muito poucos prótons, isto é, estou muito exótico, com poucos prótons, tenho n igual a 8, por exemplo, isso aqui é o hélio 10, exatamente, o hélio 10. Eu não tenho, os dois prótons estão simplesmente no camada 1s meio, não tenho partículas no P3 meios, então não existe essa interação. Então, isso faz com que a camada P1 meio dos nêutrons sobe, e não tem mais essa gap 8, aparece um gap 6. O mesmo tipo, se a gente olhar com cuidado, o mesmo tipo de explicação explica o aparecimento do n igual a 16 em vez de n igual a 20, o n igual a 32 e 34 em vez de n igual a 28, e assim por diante. Bom, chegamos à conclusão que é importante estudar os núcleos exóticos e os núcleos ricos em nêutrons e ricos em prótons, então temos que ter feixes radioativos, e aqui rapidamente eu menciono como são produzidos esses feixes radioativos. Tem dois métodos principais, um chama-se fragmentação de projétil e outro separação de isótopo online. Na fragmentação de projétil, a gente tem um acelerador de íons pesados de altas energias, em geral centenas de metros por nucleon. Esse feixe estável, pesado e muito energético incide no alvo fino, e ele sofre fragmentação, e depois esses fragmentos passam por um separador de fragmentos e são isolados os diferentes isótopos, os diferentes núcleos radioativos produzidos.
Esse método produz feixes radioativos com alta velocidade, momento praticamente igual ao feixe primário, é usado no GANIL, no RICEN-RBF, no GSI, no MSU, vai ser usado no EFRIB, assim por diante. Então, eu tenho feixes, inicialmente tenho muitos feixes radioativos e pelos valores colocados nos campos elétricos e magnéticos do separador de fragmentos, eu escolho um certo feixe. No ISOL é diferente. Eu tenho, em geral, um feixe leve, tipo próton ou deuteron, de alta energia muito alta. Por exemplo, no CERN, usa-se feixe de prótons de Jeffs, que incide no alvo muito grosso, e que ele, na verdade, esse próton quebra os átomos do alvo grosso, que depois evaporam, e eles não têm energia alta, eles têm energia térmica, eles são separados num separador de isótopos, e depois têm que ser novamente acelerados para fazer um feixe radioativo. Isso é usado no CERN, tem um laboratório chamado CERN-ISODE, que usa feixes de energia baixa, mas uma grande variedade de feixes produzidos por esse método. Bom, para mostrar como esse campo é interessante, importante em física nuclear, atualmente esse laboratório já tem funcionamento desde 2014, é o RIF, o Radioactive Ion Beam Factory, em RIKEN. Está sendo construído o FER, que vai ter feixes intensos. O importante é produzir feixes intensos radioativos, entre 10 a 10 e 10 a 13 partículas por pulso, com energias elevadas. O Spiral 2 no GANIL, o FRIB, que é Facility for Rare Isotope Beams, em Michigan. Na Coreia do Sul tem esse Rare Isotope Science Project, também com energia de 200 metros por nucleon, corrente alta, e na China, que vai ter JEFs, e também alta intensidade, chama-se IAF. Bom, aqui rapidamente para mostrar a evolução rápida da tecnologia nesses aceleradores. No GANIL, nós fizemos esse experimento em 1994, foi publicado em 1996, medimos a massa do estânio 100. E nessa experiência, estânio 100 também é um núcleo duplamente mágico, tem 50 prótons e 50 nêutrons. Esse experimento era muito bonito, porque a gente mediu a massa, medindo o tempo de revolução do estânio 100 no segundo ciclotron do GANIL. Ele tem 2 ciclotrons, a gente acelerou um feixe de cromo 50 no primeiro ciclotron, aqui tinha um alvo de níquel 58, produziu núcleos mais pesados do que 100, 110, 108 era o mais pesado, e a gente escolheu o setup do ciclotron para acelerar íons com A igual a 100 e carga 22 mais, íons então a gente tinha íons de N igual a 50, que é o estânio, N igual a 51, N igual a 52, até o prata. E aqui, o que a gente fez foi medir o tempo de voo desses diferentes e, a partir do tempo de voo, a gente deduziu a massa. E aqui está o nosso resultado, a massa do estânio 100, bem maior do que previsto, a energia de ligação bem maior do que previsto pelos cálculos teóricos. E nós tínhamos nessa experiência, aqui está o estânio 100, 12 eventos de estânio 100 em uma semana de medida contínua em 1994. Em 2012, no GSI, eles já observaram, aqui tem o estânio 100, junto com muitos outros feixes, aqui a massa dividido por Q, que é 2, e aqui o Z, 50, eles observaram 244 eventos em 15 dias. Então, da ordem de 100 vezes mais eventos. Em 2014, esse novo acelerador, o RIPF,
já observou 2.100 eventos, aqui está o estânio 100, isto é, 100 partículas por segundo, que é uma coisa absurda. Nós tivemos 12 em uma semana. Então, vocês veem que tem desenvolvimentos tecnológicos fantásticos, exatamente porque esse campo é muito importante e interessante. O objetivo, na verdade, é produzir feixes cada vez mais intensos e cada vez mais pesados e cada vez com mais nêutrons para preencher aquela região branca que existe entre os núcleos conhecidos e o dripline. Vou falar alguns minutos sobre elementos superpesados que são produzidos por meio de fusão nuclear. Vocês sabem que desde os actinídeos, quer dizer, desde o último ainda existente na natureza, é o tório, os outros núcleos foram produzidos, os primeiros actinídeos foram observados depois de bombas, explosão de bombas nucleares, e depois foi por meio de fusão de 2 núcleos. Atualmente, em 2016, foram anunciados 4 novos elementos. Os elementos, depois na próxima slide eu vou falar sobre eles. O método que é usado atualmente, e essas experiências são feitas na Rússia, em Dubna, usa um feixe intenso de cálcio 48, que é rico em nêutrons, e usa alvos radioativos da cadeia de actinídeos, também ricos em nêutrons, como cúrio, plutônio, perquélio e califórnio. Isso é importante não só para ir ver até onde é possível formar núcleos, de novo, até onde se chega, os núcleos se mantêm como núcleos juntos e ligados, mas também para ver a existência possível de uma ilha de estabilidade. O modelo de camadas prevê que em torno de Z igual 112, 114, e número de nêutrons 184, 185, existe uma ilha de estabilidade onde podem existir núcleos que têm meias-vidas da ordem de horas, dias, talvez até anos. Nesse slide, essa mancha azul mais escura mostra o centro da linha da ilha de estabilidade. E aqui está o núcleo, último núcleo que foi observado, Z118, N177, está aqui. Então, vocês veem que a gente realmente ainda não está na ilha de estabilidade. E o problema é o seguinte, faltam nêutrons, porque quando você faz fusão de 2 núcleos, o núcleo resultante vai ter menos nêutrons do que realmente precisaria para ele se manter mais estável. E isso aqui é um problema, inclusive se cogita usar feixes, e se tenta produzir feixes muito ricos em nêutrons, muito intensos, para tentar fazer a produção de elementos superpesados com feixes não estáveis, mas radioativos, ricos em nêutrons. Aqui dou mais detalhe, esse slide foi feito, quer dizer, essa figura que eu chupei de uma revista, foi antes de darem os nomes para esses descobertos. O 118 que foi descoberto em Dubna tem massa 294 e tem N igual 116. E ele recebeu o nome de Oganessono. O grupo de Dubna tem como chefe o físico Yuri Oganessian e foi denominado por ele. Esse recebeu, o 117, recebeu o nome tenessínio. Isso porque esses alvos actinídeos muito muito pesados e muito ricos em nêutrons, e muito grossos, porque para produzir as seções de choque são baixíssimas, são produzidos em Oak Ridge, que se encontra um laboratório que se encontra no Tennessee. Então, para homenagear o estado do Tennessee,
recebeu o nome de 117 recebeu esse nome. Dubna fica próximo de Moscou, então 115 recebeu o nome Moscóvio. E o 113, que foi descoberto no Japão, Henriken, recebeu o nome de Nihonio, que é o nome, Nihon é o nome do Japão. E esse aqui esse núcleo é muito promissor. O 117, Z117, diabo, previous, 117 com número de nêutrons 177, tem uma vida média de 78 milissegundos, que é bem maior do que as vidas médias dos vizinhos. Por exemplo, o 118 tem 0,89 milissegundos de vida média. Aqui embaixo, o 116 tem 18. Bom, enfim, é a maior vida média nessa região. Então, talvez isso aí está dando uma certa esperança de que a gente pode se aproximar da ilha de estabilidade. Bom, agora, mais ou menos, era isso que eu queria dizer para vocês sobre os núcleos exóticos, e rapidamente vou falar sobre o que a gente está fazendo aqui no Brasil, no nosso laboratório aberto de física nuclear. Bom, aqui está o Peletron, que é um tandem vertical, está nessa torre, e o RIBRAS, que significa Radioactive Ion Beam em Brasil, formado por 2 solenoides supercondutores. Então, o feixe estável chega aqui tem o alvo de produção, a reação é uma reação de transferência, e esse primeiro solenoide faz uma separação dos diferentes núcleos por meio de rigidez magnética. Vamos ver em mais detalhe. Bom, nós temos um artigo de revisão que foi publicado no EPJ. Bom, então, o alvo de produção se encontra aqui. Eu tinha tirado esse, não queria esse. Dentro do criostato, que vocês viram, que é um cilindro, existe o solenoide supercondutor, dentro de um banho de hélio líquido, aqui está a bobina supercondutora, e no interior da bobina supercondutora tem um tubo vazio, e dentro passa o tubo em vácuo, onde o feixe vai passar. Aqui está o alvo de produção, então vem o feixe primário, nesse alvo pode ser um alvo gasoso dentro dessa camarinha, ou pode ser um alvo sólido, e as partículas radioativas produzidas. O feixe primário é parado por esse tarugo, que é um tarugo de tungstênio de 10 centímetros de comprimento, que ao mesmo tempo mede o feixe primário, e depois existe um ângulo de mais ou menos de 2 graus até 6 graus, que é a aceitação angular, que é limitada por um colimador, que é esse sistema verde que está na frente do solenoide. Essas partículas entram no tubo interno do solenoide, que tem 30 centímetros de diâmetro. A seleção se faz por meio, então, temos um campo magnético paralelo, que exerce uma força transversal sobre a partícula, e a partícula descreve um arco de um hélice, e volta sobre si, e o ponto focal é dada pela rigidez magnética B-ρ. Então, na verdade, todas as partículas que têm o mesmo B-ρ são focalizadas no mesmo ponto. A gente coloca interruptores, assim, bloqueadores e colimadores para tentar cortar os outros feixes, mas o feixe realmente, a gente tem não só um único feixe. Aqui está o hélio 6 junto com alfas e junto com lítio 7, aqui está o lítio 8 junto com alfas e partículas mais leves, mas é possível limpar usando os 2 solenoides, porque se a gente coloca aqui um absorvedor nessa câmara,
a perda de energia dos diferentes partículas vai depender de Z². Então, aqueles que têm o mesmo berro nesse ponto vão ter a relação de energia deles com massa e carga vai ser diferente, o berro deles vai ser diferente, e eles não passam mais para o segundo solenoide. Então, a gente consegue limpar totalmente. Usando um observador, a gente produz lítio-8 de 99% nessa segunda câmara, e hélio 6 de 92% de pureza. Bom, o programa científico do RIBRAS, inicialmente, a gente começou usando só o primeiro solenoide e medindo o espalhamento elástico de hélio 6. O hélio 6 é um núcleo muito interessante, porque ele também é um núcleo halo. Ele tem um caroço de partícula alfa e 2 nêutrons bastante longe. Então, a gente já mediu hélio 6 sobre núcleos leves, medianos e pesados. Berílio 7, 8 lítio, boro 8 também é um núcleo interessante, porque ele é um halo de prótons. O boro 8 tem 5 prótons e 3 nêutrons. Então, ele é muito rico em prótons e tem um halo de prótons. Com os 2 solenoides, a gente fez experiências de ressonância, de espalhamento ressonante de 8 lítios sobre próton e de hélio 6 sobre próton. E também medimos reações de transferência. Bom, as intensidades que a gente tem não são muito altas se a gente pensa naqueles que vocês viram 10 a 10 a 10 a 13, as nossas intensidades são da ordem de 10 a 5, 10 a 6 partículas por segundo. E as reações são usando um feixe de lítio 7 ou lítio 6 sobre alvo, nesse caso de berílio 9, transferência de um próton, a gente produz hélio 6, ou transferência de um nêutron, a gente produz lítio 8. Aqui já é mais difícil, tem que usar um alvo de hélio 3, por exemplo, mas também dá para produzir por meio dessa reação. Enfim, aqui tem várias reações que a gente usa para produzir feixes radioativos. Bom, por que isso é interessante? Os feixes radioativos fracamente ligados com halo são muito interessantes do ponto de vista de produzir reações nucleares, quando a energia é baixa, porque as reações, quando as energias são altas, são muito rápidas, são muito simples, tanto nas energias intermediárias, que são centenas de 10 até centenas de micronucleon, até centenas de micronucleon, até GeV-nucleon. Então, não tem nenhuma coisa interessante para se ver. Mas, se a energia é próxima à barreira coulombiana, então as reações são mais complexas. E é nisso que a gente se baseou, e é esse tipo de coisa que a gente estudou. Isso não foi feito no RIBRAS, mas isso mostra que, numa energia próxima à barreira coulombiana, o comportamento normal desse espalhamento elástico deveria ser aquele que é essa linha tracejada, e aquilo que se observa é muito diferente. Isso acontece porque o projétil lítio-11 se quebra e a gente tem, a quebra é um canal que afeta altamente o espalhamento elástico. Bom, eu vou realmente acelerar. Essas são todas as medidas que nós fizemos no RIBRAS. Talvez valha a pena discutir isso. Ou talvez valha a pena ver um momento aqui. Para descrever esse tipo de reação, a gente tem que levar o fato que o projétil se quebra. Quando o projétil se quebra, significa que a função de onda dele não é mais uma função de onda ligada dentro de um poço de potencial, mas é um estado no contínuo. E esse estado tem que ser incluído na descrição do problema. Estados do contínuo não são normalizáveis porque eles se estendem, a função de onda se estende ao infinito.
Então, tem que fazer truques matemáticos, e esse truque matemático é feito discretizando o contínuo. Esse tipo de cálculo chama-se CDCC, ou Continuum Discretized Coupled Channel Calculation. Então, nesse caso, se a gente leva em conta o hélio 6 como 3 corpos, uma partícula alfa e 2 nêutrons, e mais o alvo, a gente chama de CDCC, de 4 corpos. E assim a gente trata os 2 nêutrons do halo como um dinêutron, a gente tem um CDCC de 3 corpos. Inicialmente, só existia cálculos de CDCC de 3 corpos, e para muitos casos eles funcionavam bastante bem. Mas nessa experiência que a gente fez no RIBRAS, que foi calculado em 2014 no Physics Letters, que foi espalhamento elástico de hélio 6 sobre níquel 58, a gente observa que os dados só são reproduzidos pelo cálculo CDCC de 4 corpos. E o CDCC de 3 corpos, é a linha azul, não reproduz. Então, foi o primeiro caso em que a gente mostrou claramente o efeito de 4 corpos funcionar melhor do que 3 corpos. Esse artigo nosso é bastante citado. Bom, outra coisa que a gente pode determinar medindo o espalhamento elástico é a seção de choque total de reação. E aqui a gente verifica uma coisa muito interessante. Aqui está a seção de choque reação total, reduzida, em função de energia reduzida. Essa redução para tirar a dependência com a barreira coulombiana e com o tamanho dos núcleos, para poder comparar diferentes sistemas. E a gente vê que a seção de choque de reação, que vai significar raio, é muito maior para reações envolvendo núcleos halo, os hélio 6 e o boro 8. Já núcleos fracamente ligados, que são os lítio 6, berílio 9, lítio 8, a seção de choque de reação é menor, e os núcleos fortemente ligados, que estão aqui abaixo, como feixes de oxigênio 16 ou partícula alfa, a seção de choque é menor ainda. Então, isso também é um trabalho no qual a gente teve bastante participação. Conclusões. O estudo dos núcleos exóticos é hoje uma das áreas muito importantes da física nuclear. Não é possível chegar a essas propriedades por extrapolações. Novos fenômenos aparecem, núcleos com halo, núcleos com pele de nêutrons, isso, infelizmente, não falei, novos números mágicos, interação de 3 corpos, aumentam muito o nosso conhecimento na área de física nuclear. Também, esses estudos são importantes para o avanço da astrofísica. Acabei cortando os slides de astrofísica, porque tinha muita coisa. E as aceleradores de baixas energias também produzem feixes radioativos por meio de reações de transferência, e podemos fazer estudos de astrofísica. Bom, o RIBRAS, em termos de números, publicamos, nesses últimos 15 anos, 56 artigos com 520 citações, e aqui está a colaboração RIBRAS. Bom, aqui tem o pessoal do IFUSP, aqui está o pessoal da Espanha, o Andrés Arazi do Tandar, Ivan Padrón de Cuba, e aí temos o pessoal colaborador de São Paulo, do IPEM, temos da UF, temos da Unifesp e temos da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Bom, obrigada por sua atenção. Passei um pouco do tempo, desculpe. Imagina, professora, nós é que agradecemos pelo seu excelente webinário. E antes de nós, temos aqui algumas perguntas, antes de nós passarmos para as perguntas, eu gostaria de pedir a todos que ligassem seus microfones para uma merecida salva de palmas para a professora Alinka Lepin. Muito bem. Bom, enquanto as pessoas se animam para fazer suas perguntas, eu vou aqui lhe dar, como prometido no início, um panorama da sua audiência, né? Eu queria lhe dizer que nós tivemos, na maior parte da sua apresentação, mais de 100 pessoas acompanhando, computando conjuntamente, tanto aqui a nossa sala virtual do Google Meet,
como também pelo YouTube. Pessoas de 14 estados diferentes do Brasil, vou aqui citar nominalmente: Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, na região norte, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Obviamente, tivemos aqui os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, pós-docs, professores da Universidade Federal do Pará, entre os quais posso citar a professora Ângela Clautal, Caio Macedo, Danilo Alves, Manuel Rodrigues. Eu fui minha aluna da USP, não só a USP Luiz, a Ângela também foi, lembro bem dela. Ela é minha esposa também, além de física. Ângela Clautal, Caio Macedo, Danilo Alves, Manuel Rodrigues, Jorge Castinheiras, Marcelo Lima, Sancleiton Moreira, Valdomiro Pascoal Júnior, das cidades do entorno daqui de Belém, quer dizer, além de Belém, obviamente, temos também Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Salinópolis, Santarém, alunos não só da Universidade Federal do Pará, mas também de outras instituições, como a Universidade do Estado do Pará, como, por exemplo, os estudantes Antoniel Souza e a Sara Oliveira. Temos estudantes de graduação, pós-graduação, pós-docs, professoras e professores de diversas universidades, institutos e centros de pesquisa distribuídos pelo Brasil, apenas para citar aqui alguns, não é? Eu vou mencionar o Álvaro Nogueira, do Cefet do Rio de Janeiro, Antônio Ferreira, da Unicamp, a professora Belita Coiler, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Carlos Santos, de Imperatriz, no Maranhão, Universidade Federal, Jane Borges, da Universidade Federal Fluminense, Lucilana Silveira, da Universidade Federal Farroupilha de Santa Maria, do Instituto Federal de Farroupilha de Santa Maria, professor Marcelo Gomes, da USP, Marcelo Siqueira, pessoa da Unifap, em Macapá, Marlete Assunção, da USP Diadema, Matheus Lobo, da Universidade Federal do Tocantins, em Araguaína, o Satis Kumar Vieis, da Unirio, o Wayne Seal, da USP, e o Andres Arazi, que eu registrei aqui, eu não sei se ele está assistindo da Argentina ou do Brasil. Mas vamos lá. Da Argentina, ele... A Ângela escreveu aqui agradecendo pelo excelente seminário, assim como pelos tempos da USP também, né? Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Eu, em particular, tenho algumas perguntas, mas, obviamente, vou iniciar aqui com as perguntas da sala. O Antoniel Rendel, ele que é aluno da UEP, escreve aqui: ótima palestra. A Bruna Tizoni Francisco, ela escreve: bom dia, professora Alinca, tenho uma pergunta. Bruna, você está na sala, você quer você mesma fazer a pergunta? Bom, como ela não ligou o microfone, leio a pergunta dela, faço eu. Na sua opinião, atualmente temos tecnologia para descobrir elementos para além do elemento 118? Olha, os progressos são muito rápidos. Quer dizer, eu já tenho lido várias ideias de como continuar subindo. Sim, com essas... essencialmente, para produzir esses núcleos, não precisa de energias altas. Esses são aceleradores de baixas energias, relativamente, porque se você coloca muita energia na fusão, o núcleo logo se rompe. Então, você tem que estar bem pertinho da barreira coulombiana para ter a menor quantidade de nêutrons evaporados depois da fusão e tentar conseguir também não ter fissão e outras coisas. Mas precisa feixes muito intensos. Então, eu acho que já tem propostas concretas para Z119, por exemplo. Eu acho que vai continuar subindo. Claro que a probabilidade de produção, quer dizer, a seção de choque e difusão vai diminuindo rapidamente, mas se conseguirmos núcleos mais ricos em nêutrons, que é o problema, principalmente, aí possivelmente vai dar para continuar subindo. Ok, muito obrigado, Bruna, pela sua pergunta. Ela informou que está sem microfone, por isso não fez a pergunta. Muito obrigado, professora Alinca, pela sua resposta.
Temos aqui a próxima pergunta. Bom, temos vários elogios aqui. O professor Manuel Eleutério, daqui da UFPE, escreveu muito boa apresentação, parabéns. A Maria Heloísa Nenem dos Santos escreveu excelente palestra. Ulisses Lacatos tem uma pergunta. Ulisses, você está na sala. Você pode fazer a pergunta você mesmo? Posso sim, estão me ouvindo? Diga de onde você está falando, qual a Eu sua... falo de São Paulo, da USP. Eu sou ex-aluno da Olinka também. Gostaria de parabenizar e agradecer pela palestra, foi muito boa. E eu queria fazer umas perguntinhas, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o drip line de baixo, o drip line de nêutrons, que em alguns momentos a senhora falou que ele é desconhecido, mas ele tem uma forma que não parece ser por acaso. Então eu queria saber como é que a proposta atual de onde seria o drip line de nêutrons, ela foi estruturada, que ela é baseada em cálculos de gap de energia, enfim, como é que surgiu o candidato a drip line de nêutrons, quer dizer, aqueles plots, aquela região branca, como é que você sabe mais ou menos qual que é o tamanho esperado para ela em função do Z e do N? Olha, essas coisas, quer dizer, o drip line é definido porque o que precisa é que a energia de ligação do núcleo para ele estar ligado seja positiva. A energia de ligação depende das massas, tá certo? A diferença de massas entre o sistema quebrado ou o sistema todo junto. Então, o drip line é calculado a partir de fórmulas de massa, entende? Agora, as fórmulas de massa, inicialmente, eram muito divergentes, previam coisas muito, muito diferentes e obviamente, não previam o mesmo resultado que atualmente. As fórmulas de massa, à medida que foram medindo mais e mais e mais e mais isótopos, entende? Porque o que você faz com a fórmula de massa? Você reproduz a massa dos núcleos que você consegue medir. Se você só tem os núcleos estáveis, qualquer coisa que está um pouco longe dos estáveis já é hipotético, então já é uma extrapolação. Agora, à medida que mais e mais núcleos são medidos, as massas são medidas longe da linha de estabilidade, os modelos melhoram, entende? Então, significa que ainda é uma extrapolação, porque, obviamente, não se mede, não se conhece os núcleos perto do tripline, não sabe a massa deles, a gente calcula, mas confia-se mais. E diferentes modelos com diferentes parâmetros prevêem razoavelmente próximos o tripline. Então, tem-se bastante confiança. Quer dizer, você vê que não é uma linha, ainda é uma faixinha, mas já é bastante bem definida. Entendi, obrigado. Muito obrigado. As massas desses núcleos também, quer dizer, essas coisas são muito interessantes. Como se mede a massa de um núcleo radioativo que vive milissegundos? A gente envia esse núcleo dentro de uma armadilha de Penning, onde tem campos elétricos e magnéticos, e a partir da frequência de Larmor, de rotação dele nesses campos, a gente acaba determinando a massa dele, entende? Quer dizer, são princípios muito simples, tecnologias muito complexas, mas sempre são coisas muito engenhosas que permitem medir as coisas. Muito bom, obrigado. Muito obrigado, Ulisses, por sua pergunta. Muito obrigado, professora Alinka, por sua resposta. Temos aqui mais comentários. O Felipe Pinheiro escreveu excelente apresentação. O Andres Arazi confirmou que, de fato, ele está em Buenos Aires, na Argentina, assistindo a senhora. O Sati Skuma, V8, que é da Unirio, pediu para que eu fizesse aqui uma pergunta para a senhora, é professor lá na Unirio. Conhecemos a equação de estado da matéria nuclear exótica? Olha, eu não falei sobre essas coisas, mas o que é muito interessante que os núcleos agora com bastante nêutrons, quer dizer, muito ricos em nêutrons, bem afastados da linha de estabilidade, a gente pode supor que lá existe uma região que se chama de pele de nêutrons, quer dizer, uma região externa que praticamente só tem nêutrons, entende? E estudando as propriedades dessa pele de nêutrons,
se tenta aproximar, se tenta determinar uma espécie de equação de estado para essa região de nêutrons e relacionar a pele de nêutrons depois com objetos muito interessantes também, que são as estrelas de nêutrons. Então, eu não falei nada sobre isso, porque simplesmente não dava tempo, mas existe uma série de artigos nessa direção, que são muito interessantes, entende? Então, quando você tem uma matéria contínua de uma pele de nêutron, a equação de estado faz sentido. Agora, fazer uma equação de estado para o núcleo halo não faz sentido, entende? Quer dizer, tem que ter... Os núcleos halo são ainda um comportamento especial, entende? Obrigado, Satis, pela sua pergunta. Obrigado, professora Alinka, pela sua resposta. Mais comentários? O Carlos Alberto Andrade Serra dos Santos, que está participando lá de Imperatriz, no Maranhão, escreveu aqui que é um privilégio assistir uma palestra sua. Temos aqui uma pergunta do YouTube, que vem do Cláudio de Souza, que ele disse que registrou que ficou muito impressionado com, acho que todos nós, né, com aquele slide onde a professora Alinka aparece ao lado da Marie Curie e outras, para você repetir esse slide, por favor, e explicar um pouquinho mais. Antes disso, deixa eu aproveitar para fazer o registro aqui de uma entrevista que a professora Alinka deu para o canal, né, Mulheres na Ciência. Eles têm uma linha que chama-se Mulheres Incríveis, e tem lá uma entrevista de cerca de 15 minutos, dada pela professora Alinka, excelente, eu sugiro a todos vocês que assistam, né, depois aí do webinário. Pois é, professor, então, o Cláudio pede, então, que a senhora fale um pouquinho mais sobre... Não, esse slide, bom, vocês imaginam que eu fiquei hiper lisonjeada, eu não tinha conhecimento. Eu conheço várias pessoas não a Madame Curie e nem a Ira Curie, mas conheço a Maria José Borges, que está aqui em cima, onde que está meu ponteiro, a Maria José Borges, que é uma boa amiga, e também a Dominique Guimond-Muller. Eu escrevi para elas: vocês sabiam desse slide? Eu não sabia. A gente conhecia. Eu fiquei super contente. Faz pouco tempo, faz alguns meses, que um ex-aluno meu que fez mestrado comigo, fez doutorado no Triumph, no Canadá, depois fez postdoc no MSU, em Michigan, e agora está no CERN. É um menino brilhante. E ele me mandou isso falando: Alinka, a senhora conhece esse slide? Falei: eu não, fiquei super contente. Bom, é muito lisonjeante. Isso é porque esse cara é legal e coloca as mulheres em evidência, entende? Porque só por isso que aparecemos. Se colocasse todos os homens, então não teria nenhuma graça, a gente não estaria aqui. Mas, enfim, eu não entendi o que você quer saber. O que foi medido? Eu posso mostrar. Ele tá nos assistindo do YouTube. O Cláudio de Souza, ele é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, não é? Uhum. E está assistindo a sua apresentação nesse momento de Brasília, mas pediu para a senhora falar um pouquinho mais, justamente o que a senhora falou, né? Quer dizer, eu acho que tudo aquilo que é uma grande alegria para todos nós, né? Então, eu acho que ele queria ouvir a senhora falar um pouquinho mais sobre esse... Não, mas veja, eu realmente descobri um núcleozinho. Olha, esta senhora, que é a Monique Bernas, que no GSI descobriu tudo isso. E a Dominique, que descobriu tudo isso. Bom, eram experiências diferentes, eram campanhas de experiências de um certo tipo que realmente foram descobrindo um depois do outro, entende? Na mesma experiência descobriam 20 novos, mas não deixa de ser muito importante. Com certeza, professor.
Então, Cláudio, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. Professora Alinka, muito obrigado aí pela sua resposta e comentários. Deixa eu registrar aqui que há outros comentários do professor Sancleito Moreira, aqui da Universidade Federal do Pará, nosso decano aqui da pós-graduação. Palestra muito interessante, rica em conhecimentos. Parabéns para a pesquisadora Alinka. Oswaldo Camargo Botelho dos Santos escreve que adorou a palestra. Alinka, parabéns. O professor Valdomiro Pascoal Júnior também aqui, ele é um dos nossos júniores aqui, né? Ele realmente escreve excelente webinário, né? A Marlete Assunção lhe escreve parabéns à Alinka, salvo engano está participando de Diadema, professora lá da USP Diadema. O Valdir Márcio Sena Vitalino escreve parabéns, professora Alinka. O Oswaldo dos Santos reitera, adorei a apresentação. Alinka, um abraço. Na verdade, assim, logou como Oswaldo Santos, mas, na verdade, é a Kelly Pires, do Instituto de Física da USP. É que, às vezes, acontece da pessoa logar com um nome, mas, na verdade, está usando a conta, né, de uma outra pessoa. Eles são casados, a Kelly é a esposa do Oswaldo. É isso aí, eu fiquei meio depois, né, de ter falado essas pessoais, mas é isso aí. Nós também somos humanos, né? Então, vamos lá. A Bruna Tizone Francisco escreve, professora, tenho outra pergunta. Ela já falou que está sem microfone. Sou estudante de graduação em física, tenho muita vontade de seguir na área da física nuclear, mas até então só conhecia a parte de física nuclear para geração de energia. A professora tem algum conselho ou dica de como começar nessa área? Olha, depende. Se ela tem interesse experimental, então, realmente, a região de São Paulo, porque o único acelerador onde a gente faz pesquisa básica é no Peletron. A pesquisa aplicada tem muitos lugares e posso até sugerir, se tiver interesse em física nuclear aplicada. A teoria também tem muitos lugares, então, dependendo qual é o interesse dela, realmente, mas é muito bom que ela se interesse. Ela de onde? Eu não peguei a localização, onde que ela está? Pois é, eu vou pedir para ela escrever aqui para a gente. Essa era justamente uma das perguntas que eu tinha separado para fazer aqui para você, né, se houvesse tempo, que era justamente essa. Ela escreveu que está participando de Joinville, em Santa Catarina. Ela faz física na UDESC, estadual lá de Santa Catarina. Né? Tem vários grupos muito bons, mas em física nuclear teórica. Agora, se elas tiverem interesse em experimental, que venha para a USP, que é super bem-vinda. Então, professor... Estamos precisando de estudantes, sempre. Exatamente. Lá em Santa Catarina tem realmente várias pessoas, uma delas a professora Débora Menezes, entre outras, né? Eu queria justamente falar, que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, a procura por física nuclear no Brasil, quer dizer, essa questão da física nuclear experimental, né, ter uma base forte, né, e tal, quer dizer, no Brasil, em São Paulo, quer dizer, não houve, não sei se a senhora tem registro, não houve ou não há uma perspectiva do desenvolvimento de um outro acelerador, assim, num futuro próximo ou distante, não é? Em algum lugar. Tem sonhos tem. Planos, não sei se possível de realizar com as perspectivas realistas de um futuro próximo, que todos vocês conhecem, quer dizer, corte cada vez maior nos investimentos em pesquisa e ciência e tecnologia. Eu vou até mencionar uma coisa que a gente teria muito interesse. Vocês já devem ter ouvido falar do RMB, que é o Reator Multipropósito Brasileiro, que seria um reator de pesquisa de grande potência que produziria todos os isótopos necessários para a medicina nuclear
e até permitiria exportar bastante. Esse projeto, que é o professor Perrota, do IPENC, que é o responsável, o coordenador do projeto, é um projeto muito bom, que está sendo lapidado, mas ainda o terreno já foi adquirido, fica perto de Iperó, no interior de São Paulo, perto de Campinas, também naquela região, que tecnologicamente é muito importante, mas ninguém sabe como é que vai. Ele teria muito interesse de fazer lá um parque tecnológico de várias áreas. O professor Ricardo Galvão, que trabalha em fusão nuclear, tem interesse de implantar lá um laboratório de fusão. E ele nos convidou e ele teria muito interesse na compra de um ciclotrão de energia mais alta, talvez 80 ou 100 MeV de prótons, com a qual a gente poderia fazer produção de núcleos radioativos muito mais pesados e muito mais energéticos, e poderíamos fazer pesquisas muito mais relevantes, porque esse ciclotrão seria também usado para produzir isótopos radioativos emissores para PET, emissores de positron. Esses não são produzidos em reator, esses são produzidos em ciclotrão. Então, a gente está conversando sobre isso, mas tudo isso é tão inseguro, tão difícil de saber se vai ter. O próprio reator ainda não está totalmente financiado, então, planos temos, sonhos temos, mas não sei. Ok. Muito obrigado, então, professora, pelo seu esclarecimento. Obrigado, Bruna, pela sua participação mais uma vez. A Marlete Assunção registrou aqui que ela é da Unifesp, né? O Carlos Alberto dos Santos tem uma pergunta. Antes, eu queria um pouquinho mais específica, mas a senhora falou em algum momento que o efeito de 4 corpos, na verdade, ele explica melhor do que o efeito de 3 corpos. A senhora podia falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre isso, professora? 4 corpos, 3 corpos, eu falei isso. Eu acho que foi justamente quando a senhora mostrou aquele, acho que é CDCC, né? Quer dizer... Tá. Peraí. Mas, olha, professor, a gente pode deixar isso para... Eu justamente tinha medo de fazer perguntas assim muito, muito específicas, né? Que eu acho que a gente já está caminhando para o final da apresentação, mas a senhora fica à vontade. Não, veja, isso não tem a ver com interação de 3 corpos, 4 corpos. Isso tem simplesmente a ver com o fato de considerar, porque a gente até consegue, com experiências mais refinadas, determinar a posição relativa dos 2 nêutrons. Eles não estão juntos, eles não estão formando um cluster de nêutron. Agora, dependendo da reação do alvo, da energia, isso pode ter mais ou menos importância, entende? Inicialmente, só se fazia essas contas e relativamente funcionava bem, fazendo uma correção, porque você, para escrever a função de onda desse projétil como um alfa e um de nêutron, você quer reproduzir várias coisas. Você supõe um poço de potencial, você coloca essas coisas dentro do poço, e você resolve o problema, e a profundidade e o raio do poço determinam qual vai ser a energia de ligação, qual vai ser o tamanho, tudo isso. Então, mudando, na verdade, alguns parâmetros nesse poço de potencial, para o de nêutron ficar mais, para esse modelo ficar mais perto do hélio 6 real, se conseguia relativamente resultados bons. Acontece que, recentemente, foram desenvolvidos códigos que calculam os 4 corpos, que é um modelo um pouco mais complicado, e se percebeu que realmente, por exemplo, nos nossos dados, que tem uma diferença, quer dizer, a gente consegue resultado muito melhor, levando em conta, efetivamente,
o fato que os dois nêutrons não estão juntos, mas estão em lugares... Porque esse modelo, quero falar só uma coisa que é muito importante. Nesse modelo não tem parâmetros. O que a gente calcula não tem nenhuma normalização. O que a gente calcula é o resultado. Por quê? Porque a gente descreve a interação do hélio 6 com o alvo níquel 58 por meio de um potencial nêutron níquel 58. Isso é conhecido, isso já foi medido, espalhamento de nêutron, esse potencial já é conhecido. Alfa sobre níquel 58 também é conhecido. Então, a gente constrói os elementos de matriz separando a interação do projétil hélio 6 como a interação do alfa com o níquel, um nêutron com níquel mais um nêutron com níquel, você entende? E aí não tem nada que é desconhecido, nada que é chutado, e dá resultados absolutamente concordando com os resultados experimentais, sem nenhum parâmetro livre. Então, isso é muito bonito nessa teoria. Certo, professora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui temos mais uma pergunta, essa do Carlos Alberto dos Santos. Carlos Alberto, você quer ligar seu microfone e fazer a pergunta você mesmo? Quero sim, professor. Obrigado. Professora Alinka, novamente eu reitero o privilégio de ouvi-la, né? Uma satisfação muito grande, uma mulher tão importante na ciência, de arrepiar mesmo. Muito obrigado. Professora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Como é que a gente poderia fomentar o gosto pela física nuclear já no ensino básico, né, para que esse aluno ele já entre na academia com essa perspectiva de seguir na área, né, tanto no mestrado como no doutorado, e etc. Na sua concepção, como é que isso é fomentado? Olha, eu acho que isso não é só para a física nuclear, mas, em geral, a física moderna já deveria ser ensinada de uma forma simples, mas dar pinceladas de física moderna no colégio, as pessoas saberem um pouco de ideias quânticas, de ideias de relatividade, porque essa física não é nem nova, entende? Essa física, a mecânica quântica e a relatividade tem mais de 100 anos, então realmente precisaria. Agora, eu sinto que existe um certo preconceito contra a física nuclear, infelizmente, e por isso que eu queria falar sobre os núcleos exóticos, porque as pessoas pensam que a física nuclear já morreu, que não tem nada para estudar. Mas se você olha aquele carta de nuclídeos, você percebe a enormidade de núcleos desconhecidos que podem apresentar fenômenos totalmente surpreendentes e novos, então você vê que é um campo muito aberto e muito... Mas no Brasil existe um certo preconceito que não existe no resto do mundo. Quando mostrei lá o número de novos aceleradores, cada um desses aceleradores é centenas de milhões de dólares de investimento, e tem 5 ou 6 sendo construídos, entende? Então, realmente, tem muito interesse e tem muito investimento, e é uma área muito bonita e muito interessante. Eu acho que teria que combater um pouco esse preconceito que existe mesmo na comunidade de física, no Brasil, e dar algumas ideias, ensinar algumas coisas interessantes que despertem a curiosidade dos alunos. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. O Carlos, como eu registrei, já está falando, está assistindo a senhora de Imperatriz, no Maranhão, se eu registrei aqui, no campus da Universidade Federal do Maranhão. O Valdir Vitalino, né, fala que realmente essa questão de introduzir a física moderna, chamada de física moderna, né, como física nuclear, por exemplo, e outros conceitos, né, no ensino básico, realmente é uma questão delicada e importante, né, quer dizer, eu acho que há um consenso entre a nossa comunidade, né. A Giane Rangel, né, fala também que concorda com isso,
né? Porque, na verdade, não sei se ela quer ligar o microfone e falar, fazer algum comentário, mas, essencialmente, né, quer dizer, é que é preciso também, da nossa parte, de alguma maneira, eu acho, que a gente atuar para mudar essa realidade. Eu acho que nós acabamos sendo um pouco responsáveis. Agora, já colocando o meu ponto de vista, né? Quer dizer, eu tenho um carinho especial pela educação básica e eu acho muito importante, na verdade, que nós nunca deixemos de olhar para a educação básica, porque é o sucesso da educação básica, é a boa educação básica que vai garantir o sucesso da ciência e tecnologia no país, né? Mas, enfim, professora, nós já vamos aqui nos excedendo da uma hora e meia, é um bom momento para a gente, né, fazer uma conclusão, né? Eu queria só, então, pedir para a senhora falar um pouquinho mais, aqui uma pergunta final, né? Para a senhora falar um pouquinho mais sobre a Ribras, só para concluir, né? Falando um pouco das facilidades e das dificuldades, tá certo? E talvez umas palavras finais de encerramento, de fechamento, professor. Bom, o Ribras está funcionando desde 2004 e está funcionando muito bem. Nós temos projetos sempre de auxílio à pesquisa, que o coordenador do Ribras, o professor Rubens Lichtenthaler, que submete, que garante que a gente tenha dinheiro para comprar hélio. A gente recupera o hélio, porque o hélio líquido, quer dizer, o líquido é enchido aquele container, e vai lentamente evaporando. Esse hélio evaporado passa por tubos, a gente armazena em grandes balões de neopreno, e depois eles são comprimidos, colocados em garrafas, cilindros metálicos de gás, alta pressão, e no liquefator de hélio do Instituto de Física, que está no outro departamento, o departamento de materiais, a gente liquefaz e volta a reutilizar. Claro, tem perda, então sempre tem que comprar, e o hélio é caro, então é uma coisa... Isso limita um pouco o uso dos dois solenoides, entende? Porque realmente precisa o dobro de hélio líquido. Agora, tem uma ótima notícia, que o ano passado foi aprovado um projeto temático da FAPESP, que é um grande projeto com 5 anos de validade, com a qual a gente está conseguindo conseguir o dinheiro para renovar todo a parte de aquisição de dados, eletrônica e detecção. Então, a gente está comprando novos detetores, estamos transformando a eletrônica de analógica para digital, compramos 10 digitalizadores, vamos ter 160 canais digitais. Com isso, vamos poder usar muito mais detetores, quer dizer, vai ser uma revolução. Então, as perspectivas são muito boas. Isso foi aprovado integralmente, o dinheiro já temos, e agora, só acabar a pandemia, já estamos fazendo as compras, as coisas estão sendo importadas, e também temos dinheiro para bolsas de doutoramento, bolsas de iniciação científica, bolsas de pós-doc, que, por exemplo, eu tenho 2 bolsas de pós-doc que ainda não implementei, porque não adianta a pessoa ficar com a bolsa e sem poder trabalhar, quer dizer, a mim não me interessa, pelo menos, talvez a pessoa interessaria. Então, quer dizer, tem boas notícias também. Isso não vale só para o Ribras, isso vale para todas as linhas porque tem linhas de feixes estáveis, tem muitas linhas de pesquisa no Peletron que são também muito competitivas e muito boas. E tudo isso vai ter uma revolução nos sistemas de detecção e nos sistemas de eletrônica e aquisição de dados. Então, isso... Quer dizer, eu sou sempre muito otimista, acho que o Ribras ainda tem muito que pode contribuir. E uma coisa que realmente é verdade, eu fiz recentemente um levantamento por causa da Associação Latino-Americana de Física Nuclear, do número de físicos nucleares no Brasil, pesquisadores de física nuclear.
fui fuçando, falando com pessoas, um falava de um, outro falava de outro, fui descobrindo muita gente que trabalha em física nuclear aplicada, muita gente que trabalha no próprio CNEM. Eu consegui ver que somos pesquisadores de física nuclear com doutoramento, com emprego, quer dizer, não contando os pós-docs, da ordem de 300 pessoas. Aí eu falei isso muito orgulhoso para meu estudante, que fez mestrado comigo e agora está fazendo carreira internacional. Falou, Alinka, é muito pouco. Pois é, é muito pouco. É o que temos, entende? Entendo, professora. Olha, realmente nós somos muito agradecidos por essa manhã, não é, de aprendizado com você. E eu, para encerrar, então, peço a todos que liguem seus microfones para uma salva de palmas final em agradecimento pelo seu excelente webinário. Muito obrigado, professora.